Então, Romanos capítulo 15, versos 11, 12 e 13, diz assim: Louvai ao Senhor todos os gentios, e ainda louvai ao Senhor todos os gentios. Louvem-o todos os povos. E outra vez diz o profeta Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, e eles colocarão nele a sua esperança, ou nele eles esperarão, em outra versão. Versículo 13, ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança, pelo poder do Espírito Santo. Eu vou compartilhar mais com vocês, o meu foco está sobre o versículo 13 hoje, tá bom? O versículo 13, mas eu fiz questão de ler o 11 e 12, apenas para contextualizar vocês, e nós, na verdade, porque o assunto que Paulo aqui está falando com os irmãos da de Roma, ele está falando dos gentios, os povos que não eram judeus, não eram hebreus, povos que não tinham esperança, mas que agora foram alcançados pela graça de Deus. Eu e você que não conhecíamos ao Senhor, estávamos perdidos nos nossos caminhos, com a nossa, vamos dizer, o nosso destino para um lugar não muito legal, mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que estávamos perdidos, mas Ele veio ao nosso encontro. Ele abriu mão da sua glória, desceu dos céus, morreu numa cruz para perdoar os meus e os seus pecados. E aí Paulo diz no verso 11, gentios, povos, nações do mundo, celebrem ao Senhor, vocês que estavam perdidos, mas agora foram achados, agora foram comprados, agora foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Celebrem os povos ao Senhor, porque agora nós não estamos mais perdidos, há esperança para nós. Então esse é o contexto. E aí no verso 12, o apóstolo diz que da raiz de Jessé, citando o profeta Isaías, viria aquele que é o Cristo, que é Jesus Cristo, aquele que mudou a história, aquele que dividiu a história ao meio, e que ele regeria, ele teria o controle, ele regeria as nações. Esse que veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, ou muitos outros não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Esse que veio da raiz de Jessé, ele regeria, ele governaria, ele guiaria, e ele governa, ele rege, ele guia todos aqueles que colocam a sua esperança nele. Pois saiba nessa noite, você que está aqui, você que me assiste, se você coloca a sua esperança em Cristo, pode saber que entendendo ou não entendendo as circunstâncias que você e eu podemos estar passando, Ele está regendo a sua vida, Ele está guiando a sua vida, Ele tem um controle da sua e da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou pedir para você dar glória a Deus, porque eu estou com saudade de vocês. Mas é verdade, porque você prega e você não ouve um glória a Deus, irmãos. E aí no verso 13, que é o texto que eu queria ir mais a fundo com vocês, diz que o Deus da esperança. Repare comigo na sua Bíblia que o verso 13, o propósito do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo está abençoando os irmãos de Roma, dizendo que o Deus da esperança, esse que resgatou pessoas de povos, raças, línguas e nações, ele diz que esse Deus da esperança, eu abençoo vocês, o apóstolo Paulo, com alegria, com toda alegria e paz na fé de vocês. Mas qual é o objetivo dessa bênção aqui? Está no verso 13, no finalzinho. Para que vocês sejam cheios, para que vocês abundem em esperança. O propósito dessa bênção é que haja esperança
na vida dos irmãos de Roma, e que haja esperança na sua vida hoje à noite. Que haja um renovo na sua vida que me assiste, que nos assiste, de esperança. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, os nossos dias não são dos melhores. E eu estou sendo bem light, bem suave aqui. Os nossos dias são dias de trevas, dias de lutas, dias de muitas adversidades. Não pessoalmente somente, não em família somente, não numa comunidade somente, não no município somente, não no estado somente, não numa nação ou um continente, no hemisfério, mas no mundo inteiro, irmãos. Para que nós entendamos a gravidade, a dimensão que nós estamos vivendo. E Paulo fala que vocês sejam abençoados com esperança. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de esperança. E aí, quando eu li sobre esperança aqui, irmãos, e eu vi a questão que Paulo fala alegria e paz, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre alegria e paz, mas eu me lembrei, se você puder ir comigo, só marcar aqui para não perder, algumas páginas antes, você pode ir para trás em Romanos, capítulo 5, ainda no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, porque a esperança, irmãos, ela parece que tem um caminho até ela. A esperança parece que tem um caminho até ela. Eu queria ler o capítulo. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5, parte A. Diz assim, capítulo 5, a partir do verso 1. Paulo também escrevendo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem, ou seja, mediante Jesus Cristo, nós obtivemos acesso pela fé a esta graça. Qual graça? De sermos justificados diante de Deus, declarados justos, na qual estamos firmes nessa graça, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus. Mas Paulo diz assim, mas nós nos alegramos não somente na glória de Deus, nessa esperança. Verso 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produz experiência. E, por fim, a experiência produz esperança. Então, Paulo está dizendo o seguinte, eu me alegro, eu me regozijo, aí vale para você e para mim hoje, para você que nos assiste, nos alegrarmos não somente na vitória final da glória de Deus, mas nos alegrarmos em todo o processo com Deus, porque Ele está conosco todos os dias, irmãos. Nos alegrarmos não somente quando a bênção vier, mas nos alegrarmos e nos regozijarmos com o Senhor durante todo o processo que tem tribulação. Tem luta, tem adversidade, irmãos. Tem gente sofrendo hoje, nesse momento, 8h21 do dia 9 de julho, acertei? De 2020. Tem gente sofrendo, irmãos. Muito mais do que nós. Vivendo lutas, tribulações, mas Paulo fala assim, a tribulação produz em nós perseverança. Por quê? Porque eu e você que fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro, como diz lá em Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem. Mesmo em lutas, em tribulações, nós somos mais do que vitoriosos, aleluia, por aquele que nos amou. E nós prosseguimos em meio às lutas, sabendo que Ele está conosco. As lutas nos fazem perseverar. E quando nós perseveramos, nós temos experiências com Deus. Quem está aqui hoje, ou quem está em casa, não, levanta a mão, não vou poder ver aqui, eu posso ver, que já não passou por lutas no passado e tribulações, e quando chegou ao final da luta, o final da tribulação, o final da perseverança, Deus te deu vitória, você passou, olhou para trás e falou assim, quantas experiências eu tive com o Senhor no processo. Quem já viu isso aqui? Olha só. Como eu cresci com o Senhor, como eu saí mais maduro com o Senhor,
como eu provei da bondade, aleluia, e da fidelidade do meu Senhor. E agora, como eu posso testemunhar para outros que estão lutando, que o Deus que eu e ele servimos é um Deus fiel. Aleluia. Então as lutas nos impulsionam a perseverar, a crescer. E a perseverança nos traz experiência com Deus, irmãos, para que não sejamos crentes de banco somente. É muito bom ser crente de banco e vir à igreja, irmãos. Quem ficou 4 meses sem vir à igreja está dando glória a Deus que está aqui no banco. Mas ser cristão, ser discípulo é muito mais do que sentar no banco de uma igreja. É ser discípulo do mestre, aleluia. É andar com ele, é ouvir dele. Portanto, se você nesse momento está passando por luta, em casa, familiar, ou a questão do Covid, de doença, não sei, irmãos. Eu queria te encorajar a não desistir. Eu queria do púlpito hoje te encorajar a renovar a sua esperança no Senhor. E essa pregação eu vou repetir 10 vezes isso. Renove a tua esperança no Senhor, porque Ele está contigo. Aleluia. Ele não te abandona, persevera. Glorifica o Senhor em meio aos seus problemas. Então, voltando lá ao nosso texto do capítulo 15. Ele diz que o Deus da esperança vos encha com toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança. Repara só a construção do apóstolo Paulo aqui, irmãos. O verso 13, ele está falando o seguinte, para que haja um renovo de esperança, para que a gente abunde, para que haja abundância, não é pouquinha não, é para que haja muita esperança, porque nós servimos não a um Deus pequeno. Aqueles que esperam nesse Deus. Só podem experimentar esse Senhor da esperança aqueles que esperam no Senhor. E aí eu me lembrei de outro texto, irmãos, que creio que você também se lembrou aqui, Isaías 40. Isaías 40, de 28 a 31. Não sabeis e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Aleluia. Multiplica a força dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão. Os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, aleluia, mas os que esperam no Senhor, aleluia, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, porque esperam no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor, são aqueles que confiam no Senhor, são aqueles que descansam no Senhor, são aqueles que aguardam no Senhor, que depositam a sua vida, a sua fé no Senhor, sabendo que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito isto, Ele não fará. O nosso Deus é fiel. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nessa volta de quarentena, você que está em casa ainda, eu quero animar o teu coração com essa bênção do apóstolo Paulo, que haja um renovo de esperança para o teu coração, porque os que esperam no Senhor, Ele renova as nossas forças. Eu gosto muito desse texto de Isaías 40, porque em certo momento, no verso 29, ele diz que Ele dá força ao cansado. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é que diz que Ele dá força, Ele multiplica a força para aqueles que não têm nenhum vigor. A tradução aqui está aumenta, mas a tradução
o verbo lá é multiplicar. Logicamente, quando você multiplica, aumenta, né, irmãos? Não está errado. Mas ali é multiplicar. Mas como que você aumenta? Ou melhor, como que você multiplica algo que não existe, que é zero? Qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Aumentar algo que não tem, não vem daquele que não tem, porque ele não tem nada. Porque, na verdade, a força que nós recebemos quando nós esperamos do Senhor, não é minha e não é sua. A força que Ele nos multiplica, a força que Ele nos aumenta, é a força que vem dEle. Não é nossa, não é natural. Quando você sai da tribulação, você passa o problema, você fala assim, eu não sei como eu cheguei aqui, foi o braço forte do meu Deus que me sustentou, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que nessa noite, o Senhor está falando comigo, com você de maneira bem simples. Se você está cansado nessa quarentena, está sem vislumbre do que pode acontecer, é tempo de voltarmos não somente aos cultos presenciais, é tempo de voltarmos a confiar no nosso Deus. É tempo de voltarmos a depositarmos toda a nossa confiança naquele que nos resgatou. Por isso o texto diz, celebrem ao Senhor, povos, nações, celebrem, gentios, porque Ele começou uma obra linda nas nossas vidas. E aí, olha que interessante. Os que esperam no Senhor, segundo Isaías 40, 29, depois 30, ele dá força ao cansado, multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, porque esperam no Senhor. Paulo aqui no versículo 13 do Romanos 15, ele está dizendo o seguinte, o Deus da esperança, que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz. Aqueles que esperam no Senhor recebem a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa. Portanto, irmãos, quando lá em Isaías ele diz que ele dá força ao cansado daqueles que esperam no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor são cheios de uma alegria que é sobrenatural. As coisas podem estar difíceis, estão difíceis, não somos alienados, temos lutas, usamos máscara, dificuldade, isolamento, mas eu sei, você sabe que Ele nos comprou com preço de sangue, que as nossas vidas pertencem a Ele, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele permita, e que nosso Redentor vive, porque Ele vive, nós podemos crer no dia de amanhã. Há esperança para o nosso futuro. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que Ele te enche nessa noite, queridos. Que Ele nos enche nessa noite de alegria e paz. Alegria de quê, pastor? Eu acho que a primeira coisa é de saber que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós estávamos perdidos, em trevas, não tínhamos como voltar para o Pai. Ele deixou a sua glória, veio ao nosso encontro para nos resgatar, para que voltássemos a ter comunhão com o Pai. Ele nos amou primeiro. Alegria e paz por quê? Por saber que Ele nos amou primeiro. Por saber que Ele se entregou por nós. Por saber que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Conversei com uma pessoa um tempo atrás. Pastor, pisei na bola. O que você fez? Isso. Estou arrependidíssimo. Não quero mais fazer, aliás, não estou mais fazendo e tal. No reino, irmãos, quem não quiser. Porque o reino de Deus, repito várias vezes isso, não é de pessoas perfeitas. Não é. É de pessoas falhas como eu e você. Que às vezes pisam na bola. Muitas vezes se sentem fracas. Mas que sempre que caem, se levantam, se arrependem. E o Senhor nos leva a caminhar novamente com Ele.
porque Ele não desiste de nós. Irmãos, Jesus nunca desistiu de alguém por pouca fé, sabia disso? Jesus nunca deixou um discípulo porque tem pouca fé, Ele sempre ajudou aqueles que têm pouca fé. Jesus nunca largou um discípulo para trás porque caiu. Só ficou para trás quem quis ficar para trás. Porque, repita, um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Se nós errarmos, se nós falharmos, o Senhor está sempre disposto, aleluia, a nos levantar, a nos reerguer e fazer andar de novo. Por que essa alegria, essa paz? Por saber que eu posso fechar meus olhos aqui agora, em pé, sentado, não importa, e falar com aquele que se assenta no trono da glória. Porque o véu foi rasgado. E eu e você temos acesso. Por que nos alegrarmos? Por que temos paz? Por saber, irmãos, que nós não estamos mais sozinhos. Isso é um motivo de darmos glória a Deus, saber que não estamos mais sozinhos. De saber que Ele está comigo todos os dias. De saber que tem um lugar preparado para mim e para você. Que as tribulações podem ser aqui, mas o final é de glória, o final é de vitória, irmãos. Que o Deus da esperança vos enche de toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha o que diz o salmista, irmãos. Salmo de número 62, versos 5 ao 8. Salmo de número 62, versos 5 ao 8, diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus. Irmãos, precisamos parar de colocar tanta esperança em coisas humanas. Chegou o momento, está se aproximando o tempo em que Jesus vem vem buscar a sua igreja. Está na hora de fazermos nossas coisas do dia a dia? Sim, continua cuidando da família, da casa, da sua vida. Normal, trabalhando, vindo aos cultos, mas chegou a hora mais do que nunca de depositarmos a nossa maior confiança no Senhor Jesus, porque os dias não serão fáceis. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele, versículo 5 do capítulo 62, porque dele, do Senhor, vem a minha esperança. Aonde eu e você temos colocado nossas expectativas e esperanças? Eu acho que com essa Covid, as nossas expectativas e esperanças, quando estavam em lugares errados, foram abaladas, não foram, irmãos? A nossa segurança foi tirada de nós em muitas vezes. Isso é ruim? Pode ser. Mas se isso me faz me aproximar mais do Senhor, o fruto disso é bom, irmãos. E Deus permite, para nos atrair para Ele. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Verso 6 do Salmo número 62. Só Ele é a minha rocha. Só Jesus Cristo, irmãos, somente a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, é a nossa rocha, a nossa segurança nesses dias. É a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Nesse tempo, irmãos, olha o que diz o salmista: somente o Senhor é a minha esperança, Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Aquele que habita, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, esperará. Que haja nessa noite na sua vida, e na minha vida, na sua vida, você que nos assiste, um renovo de esperança. Faça do Senhor a tua segurança, o seu refúgio. Verso 8 do capítulo 62, ou Salmo 62. Confia nele, ó povo. Olha que interessante, irmãos. Verso 8. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Eu vou ler de novo, verso 5, 6, 7 e 8.
Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa e eu não serei abalado, aleluia. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os momentos, em todos os tempos, e derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio, aleluia. O Senhor é aquele para quem nós devemos e podemos nos recorrer, buscar nos tempos de tribulação e de angústia, porque Ele não vira o rosto para a gente. Paulo está abençoando o povo com esperança. E eu quero ousar aqui abençoar a tua vida também com esperança, porque esse texto está mexendo comigo. Porque Isaías 60 diz, e eu repito isso há muitos anos aqui já isso, na igreja, que as trevas encobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti vem surgindo, aleluia, a glória do Senhor. Esse é um texto que basicamente se aplica a Israel no final dos tempos. É verdade, mas eu creio que existe um simbolismo tremendo para a igreja nos últimos dias. Aqui em Romanos ele diz que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na vossa fé, e para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. A igreja, irmãos, aleluia, a igreja surgiu, ela nasceu pelo poder do Espírito Santo. E a igreja vai ser levada no arrebatamento pelo poder do Espírito Santo. Eu quero dizer o que com isso, irmãos? Pastor, eu não vejo nas Escrituras Sagradas Deus se movendo no final da história. Eu vejo apostasia. Pois bem, irmãos, eu comecei a ver de maneira diferente. Pergunta para você responder. Na tribulação, durante os 7 anos com o anticristo, que vai ter marca da besta, todo mundo adorando, todo mundo não, muitos adorando a marca da besta, ok, é um tempo de apostasia ou de avivamento? Apostasia, também, pois está escrito que no meio disso, irmãos, aleluia, haverão milhares e milhares de homens e mulheres, de povos, raças, tribos e nações que não se renderão, não se curvarão ante Cristo, serão martirizados. E para ser martirizado tem que ser crente de verdade, irmãos. Eu vejo isso, que no meio da maior apostasia haverá um grande mover de Deus, salvando homens e mulheres que não vão se render ao anticristo. Pois bem, antes da igreja ser arrebatada, no meio dessa apostasia, pelo poder do Espírito Santo, ouça isso com ouvidos espirituais, Deus terá um povo santo, Deus terá uma igreja santa, que vai confiar nele em todas as tribulações, aleluia, que vai depositar a sua confiança, ainda que não veja a solução, ainda que não veja a saída, vai colocar o seu coração, confia nele, ó povo, em todos os tempos, e derrame o teu coração, o vosso coração, porque só o Senhor é o nosso refúgio. Os tempos não são fáceis e não serão fáceis, irmãos. Mas se você acha que o Senhor que começou uma obra na minha vida e na sua, vai te largar agora no final da caminhada, Ele não vai te largar, irmão. Ele vai, aleluia, contigo até o final, até o final comigo. Ele está nos chamando a derramar o nosso coração de volta a Ele, a voltar a ter esperança, a voltar a crer em milagres, a voltar a crer no sobrenatural, a voltar a buscar a presença dEle, porque Ele vai conosco, aleluia, até o final, ainda que andemos pelo vale, na sombra da morte, a sua vara e o seu cajado, o seu bordão vão nos consolar, vão nos guiar, vão nos corrigir, porque Ele é o nosso bom pastor, aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, é pelo poder do Espírito Santo. Esse que vem da raiz de Jessé, ele vai reger as nações, guiar e governar as nações.
mas principalmente hoje, Ele governa aqueles que esperam nele, que confiam nele, que descansam nele. Então, o que o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite, e para você que está conosco pelo YouTube, no meio das suas lágrimas e tristezas, receba pela fé a alegria do Senhor nessa noite. Nós vamos orar e o Senhor vai te dar uma alegria sobrenatural para vencer as tuas lutas, para ser mais do que vencedor e vencedora no meio das suas adversidades, porque essa alegria que traz ao nosso coração é a alegria que nos torna mais que vencedores, é na alegria do Senhor que é a nossa força. Que no meio da tua tribulação, no meio da tua luta, no meio da tua aflição, no meio da tua doença, no meio da tua adversidade, eu quero profetizar sobre você que não falte a paz que excede todo o entendimento. De onde vem isso? Como você pode estar assim? É o Senhor que me prometeu: a minha paz eu vos dou, aleluia, e não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz de saber que eu pertenço a Ele, e que a minha vida está nas mãos dEle, e que eu vou com Ele, vai comigo até o final, até o fim, e eu vou com Ele até o fim também, porque eu sei que o meu Redentor vive. É o Senhor quem rege a minha e a sua vida. Esse texto, versículo 13, tem me encorajado a voltar a confiar no Senhor. Ah, pastor, mas eu sempre confiei no Senhor. Eu sei, acredito nisso. Mas existem níveis de confiança, irmãos. Existem níveis de expectativas. Existem níveis de intimidade. E se eu não vigiar, as minhas expectativas, as minhas esperanças são sempre jogadas para baixo. Porque o mundo, o sistema vai sempre ser contra. O natural faz sempre força contra o sobrenatural. Mas maior é aquele que está em mim, aquele que está em você, querido. E o convite dessa noite é nós voltarmos a derramar sobre ele nosso coração. A voltarmos a esperar coisas grandes de um Deus grande. A voltar... Irmãos, eu estou ansioso por um tempo e que nós vamos voltar a ver o sobrenatural de maneira sobrenatural, não é bem a palavra certa, né? Mas de maneira mais abundante, mais evidente no nosso meio. As trevas podem cobrir a terra e a escuridão os povos, mas sobre aqueles que esperam no Senhor, a glória do Senhor vem nascendo sobre nós. É hora, irmãos, nós voltarmos a confiarmos no Senhor, que o Deus da esperança abençoe vocês que estão aqui. Que o Deus da esperança abençoe vocês que estão em casa, onde quer que estejam, com toda a alegria do Senhor, com a paz que excede todo o entendimento, para que no meio das tuas e das minhas, das nossas lutas e adversidades, vocês e eu abundemos, sejamos cheios da esperança desse Deus que nos resgatou, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. Se você recebe essa palavra, essa bênção do apóstolo Paulo, você diga amém com força. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.